A masculinidade bíblica incorpora qualidades semelhantes às de Cristo, incluindo humildade, coragem, integridade moral e liderança espiritual. Apela aos homens para que honrem a Deus, sirvam às suas famílias e defendam a verdade em uma cultura que desafia os valores bíblicos. A masculinidade reflete o desígnio de Deus, que assume responsabilidade ao proteger os vulneráveis e fazer avançar o seu reino com fidelidade e convicção. Em outubro de 1415, os campos de Agrigold estavam encharcados de lama e medo. As probabilidades eram improváveis e o inimigo estava confiante. Os homens do rei Henrique tinham todas as razões para recuar. Do outro lado do campo de batalha, os cavaleiros franceses erguiam-se como uma onda de aço e fúria, com suas bandeiras tremulando ao vento. Os soldados do rei Henrique V, famintos, cansados e em número reduzido, agarravam suas armas com a respiração ofegante na madrugada friorenta. Mas Henrique não estava lá para lembrar das suas fraquezas. Ele estava no meio deles, com a sua voz firme e forte, chamando-os a ver para além do seu medo. Aquele que hoje derramar o seu sangue comigo será o meu irmão, ele declarou. Naquele momento, a maré mudou, não no campo, mas nos seus corações. Esses homens comuns, agricultores e comerciantes, tornaram-se guerreiros de um reino que valia a pena defender. Como os homens da Bíblia, os soldados do rei Henrique demonstraram altruísmo e lealdade, incorporando aspectos de liderança espiritual e de semelhança com Cristo que transcendem os estereótipos tradicionais. A vitória não foi decidida por táticas ou no campo de batalha. Ela foi forjada nos corações de homens que sabiam que o seu rei era digno do seu sacrifício. Não eram os soldados mais fortes, nem os mais bem equipados, mas a sua lealdade que mudou a sua sorte. O campo de batalha parece diferente hoje, mas os riscos são igualmente elevados. Cristo, verdadeiro e eterno Rei, chama os seus homens a resistir, não para lutar por terras ou riquezas, mas pela verdade, pela família e pela fé. O inimigo avança em todas as frentes, as mentiras dominam a nossa cultura, as famílias desmoronam debaixo do peso da confusão, do pecado e da apatia. O reino de Deus parece cercado. O Rei te chama hoje, não para a perfeição, mas para a lealdade. Não pede glória para os mais fortes, pede para os fiéis. Um homem piedoso enfrenta esse desafio com fé e convicção, refletindo princípios bíblicos com amor a Deus e obediência aos seus mandamentos, a humildade e a busca de santidade. Assim como os homens de Henrique, somos soldados comuns com uma missão extraordinária. A questão não é se a batalha é real, ela é. A questão não é se as probabilidades estão contra nós, elas estão. A questão é simples. Você vai resistir? Responder ao chamado do rei não tem que ver com heroísmo ou bravata. Trata-se de assumir os papéis que Deus lhe deu com coragem e convicção, encarnando as qualidades da verdadeira masculinidade. Fortifique-se na sua fé. Comece todas as manhãs com um tempo intencional nas Escrituras e na oração, utilizando um plano de leitura estruturado para te manter firme. Ore especificamente para ter força para resistir à tentação, sabedoria na tomada de decisões e fidelidade no seu testemunho diário. Memorize os versículos-chave que abordam os desafios que enfrenta, recordando-os ao longo do dia para obter encorajamento e orientação. Ao mergulhar na palavra de Deus e alinhar a sua vontade com a dele através da oração, fique espiritualmente equipado para enfrentar os desafios do dia. A sua mente está afiada e o seu coração está firme. Lembre que a sua alma está pronta para a luta. Lidere a sua família. A sua família é o seu primeiro campo missionário. A sua responsabilidade dada por Deus é de pastorear, proteger e ensinar. Conduza regularmente devocionais familiares em que leem e discutam as Escrituras juntos, ajudando a sua família a amar profundamente a Deus de todo o coração, alma e mente. Mostre aos seus filhos como aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Seja intencional na criação de oportunidades para servir em família. Seja através de voluntariado ou de atos de bondade, demonstre o Evangelho em ação. Ore diariamente com e pela sua família, cobrindo-a com a verdade e a proteção de Deus. Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Como pai, protetor e líder do seu lar, a sua influência é importante para a próxima geração de guerreiros. Ao ensinar, influenciar e viver fielmente, nasce um lar que é uma fortaleza de verdade e graça. Seja participante em sua igreja. A igreja não é um evento para espectadores, é o corpo de Cristo, onde cada membro é chamado a edificar e fortalecer o todo.
Junte-se a um pequeno grupo ou estudo bíblico com outros homens piedosos para prestar contas, encorajar e crescer espiritualmente. Use os seus dons para servir a comunidade da igreja. Seja voluntário em ministérios. Ensine ou apoie nos bastidores. Construa relações dentro da sua congregação. Encoraje e seja encorajado. O seu serviço na igreja é uma parte vital do avanço da missão de Deus. Seja liderando, ensinando ou apoiando outros. O seu papel é crucial para fortalecer o exército espiritual que resiste às forças do mal. Fique firme em meio à cultura. A batalha pela verdade não é nova. Em todas as gerações, Deus chama o seu povo para se manter firme, falar com braveza e refletir a sua luz em um mundo tenebroso. Esteja preparado para abordar questões culturais com a verdade bíblica no seu local de trabalho, bairro ou comunidade, falando com convicção e compaixão. Os homens são chamados a permanecer firmes na verdade da palavra de Deus, defendendo a verdade bíblica com convicção. Participe ativamente em iniciativas que se alinham com os valores bíblicos, tais como a sacralidade da vida, o apoio do casamento e a família, e ensine as pessoas de sua comunidade. Ore por sabedoria e ousadia para se manter firme contra as mentiras culturais enquanto reflete o amor de Cristo. Pregue a palavra, esteja pronto em tempo e fora de tempo, repreende, instrui e exorta, com toda a paciência e ensino. As suas ações demonstram a coragem e convicção de Cristo e defende a verdade bíblica em um mundo decadente. É hora de lutar. Imagine estar nas fileiras de Henrique naquele dia. Lama nas botas, o medo sussurrando em seus ouvidos, as chances contra você. No entanto, a voz do rei se destaca em meio ao barulho. Fique comigo. Agora, imagine estar no campo de batalha hoje. A cultura é terrível, o inimigo é bravo, mas o seu rei está te chamando. E a sua voz é clara. Levante-se, assuma seu lugar, confie na minha vitória. Homens de verdade enfrentam esse desafio com maturidade e liderança piedosa, incorporando a verdadeira masculinidade e servindo os outros. O tempo para hesitação acabou. A batalha é real. O rei é digno. A questão permanece. Você atenderá ao chamado? A vitória é certa porque o próprio rei a garantiu. Entretanto, ele confiou a batalha a nós. Ele nos chama não por causa da nossa força, mas por causa da dele. Um dia, o rei voltará para buscá-lo. E quando isso acontecer, que ele o encontre em seu posto, firme, com a espada na mão e em uma inabalável confiança. As Escrituras nos asseguram que não lutamos por uma vitória, mas pela vitória já conquistada por meio da obra consumada de Cristo na cruz. Sua ressurreição é a força, e o seu Espírito é o nosso guia. A sua palavra é a nossa espada. Esse não é um chamado para lutar com a sua própria força, mas para confiar no poder do Evangelho. A batalha é real, mas a vitória também é. Permaneça firme. Pegue a sua espada, defenda o reino com coragem e masculinidade verdadeira. Abrace as qualidades de Cristo ao defender o reino. E quando o rei voltar, que ele te encontre fiel.